Não, é porque a gente normalmente é um convidado só. Acontece, né, de ter dois, mas não é toda hora, entendeu? Ok, Marinha, pode ir. Posso ir, cara? O pai da coisa aqui. Então tá bom. Oficialmente pode. Então vamos lá. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Muito bem. Hoje, de novo, porque quase sempre acontece isso, né? Eu vou falar sobre um tema aqui que eu não entendo nada, né? E isso é bom, porque aguça a minha curiosidade, né? E aí eu posso tirar, no bom sentido, né, das pessoas que estão aqui, meus convidados, né, o máximo que eu puder, porque eu preciso, depois do podcast, não virar um especialista no que nós vamos discutir aqui hoje, mas pelo menos saber o necessário sobre o assunto. Ok? Muito bem. Hoje, a conversa aqui vai rolar com dois caras. Um é diretor, o outro é gerente, mas sobre o mesmo assunto, né? O Vitor Peixoto, que é diretor corporativo de operações e logística da Agir, e daqui a pouco eu explico o que é Agir, né? Aliás, eles vão explicar. E o Daniel Paiva, que é gerente nessa área. Então, basicamente é o seguinte: o cara que toma as decisões e o cara que executa estão aqui, beleza? Então a gente vai entender o que é o assunto, né? O que é Agir, e eu espero que, assim como eu, você também, no final desse podcast, saiba e, inclusive, usufruir do que a Agir criou e está colocando no mercado agora, que é uma coisa chamada Conecta Saúde. Mas o que seria isso? Calma aí que a gente vai saber. Muito bem. Vitor Peixoto, seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. É um prazer tê-lo aqui. Eu já entrevistei aqui alguém ligado à Agir, que é acho que o CEL lá dessa instituição, né? E ele deu uma aula aqui sobre administração hospitalar e tal. Fiquei sabendo, por exemplo, que a empresa está no CRER desde sempre, que é um hospital de referência no mundo inteiro, entendeu? Então, assim, eu já sei algumas coisas, né? E hoje eu quero saber tudo sobre o tal do Conecta Saúde. Seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. Prazer tê-lo aqui. Léo, prazer é nosso estar aqui hoje com o podcast Jurubebas. Espero que a gente tenha aí uma excelente conversa, uma troca de informações muito grande. Será? Sobre esses conteúdos. E o Conecta Saúde, que a Agir lançou aí nos últimos dias, é um programa, né, um projeto muito interessante que vai cada vez mais agregar valor para a sociedade, para os nossos pacientes e todos os envolvidos nesse processo. Então a gente vai ter um bate-papo bem legal. Muito bem. Daniel Paiva, eu disse aqui no começo que você é o cara que executa, né? Porque diretor a gente sabe como é que funciona, né? Nem sempre o cara tá ali metendo a mão na massa. Sobra pro gerente. Gerente que já foi chamado, inclusive, de capataz, né? É ruim. Pois é. E aí? Seja bem-vindo ao nosso Jurubebas. Prazer tê-lo aqui. Acho que você traz uma experiência prática sobre conduta, principalmente operacional, que é muito importante aqui para a galera que não só nessa área, né, mas que em todas as áreas. As pessoas precisam entender o seguinte: olha, quando você está ajustado operacionalmente em qualquer coisa que você faça, é fundamental. Vou dar um exemplo prático aqui com o Jurubebas. O que a gente fez aqui? Nós fizemos um estúdio dedicado ao podcast, né? Então, não tem conversa. Chegou, ligou a iluminação, liga equipamento de áudio, câmera, está prontinho para fazer o podcast. Não tem aquele negócio de vamos fazer tudo de novo, tal. Não. Existe uma conduta operacional aqui que resolve a nossa vida. Então, assim, vamos fazer um podcast lá 3 horas da manhã, só chegar, ligar as coisas e botar uma pessoa sentada aí e o podcast vai rolar. Então, eu tenho completa e total noção da importância e do valor da conduta operacional, seja em qualquer âmbito, né? E você, mais do que ninguém, também sabe disso. Seja bem-vindo. Obrigado, Jurubeba, pela oportunidade de estarmos aqui.
E sim, o Vitor, ele não é bobo, né? Ele me puxou pro Claro, corporativo. lógico. Eu estou na AGIR já há 20 anos, 24 anos na realidade, e vivi toda essa experiência, né, dentro da unidade hospitalar, e hoje estou no corporativo, na composição aí da diretoria do Vitor, e nós estamos juntos desenvolvendo esse projeto Conecta Saúde, né, onde vamos falar um pouco mais, mas o objetivo é de fato transformar aí o sistema operacional hospitalar, agregando valor para o nosso usuário, pautado, né, na conexão do cliente com os serviços que a unidade oferta, mas pautado principalmente em tecnologia. Então esse é o nosso ponto principal de hoje. Vitor, esse Conecta Saúde, ele vai ser específico para os clientes das unidades atendidas pela AGIR, é isso? Leal, a gente lançou, né, esse programa de projetos nosso, chamado Operações 4.0. O Conecta Saúde é um produto dentro desse programa de projetos. Ok. E ele nasce no CRER, nesse primeiro momento, mas ele será ampliado para todas as unidades AGIR. Então, todas as unidades AGIR terão tanto este processo quanto essa tecnologia, beneficiando não só os nossos pacientes diretos ali, mas também os acompanhantes e os colaboradores também, de modo geral. Então, é uma aplicação, né, uma nova metodologia de hospitalidade que a AGIR traz como inovação e implanta nas suas unidades. Então, isso vai trazer um benefício mútuo para todos os envolvidos ali no nosso dia a dia. Essa é uma experiência que já existe em algum outro lugar ou é uma aposta que a AGIR está fazendo? De uma certa forma, existe-se o processo de hospitalidade em várias unidades hospitalares, referência aí a nível nacional e internacional. O que nós buscamos fazer, que eu acho que é a inovação que a AGIR traz, é pegar o que já existe no mercado, de bom, e a gente traz para nossa realidade SUS, saúde pública. Então, a gente traz uma tecnologia, um processo e uma metodologia de hospitalidade que a gente conecta mais rapidamente os nossos clientes, né, os nossos pacientes, os nossos acompanhantes, mais rapidamente a serviços de hospitalidade dentro das nossas unidades hospitalares. Então, por exemplo, às vezes você quer um apoio psicológico. Você está internado, você está um tempo de permanência ali relativamente alto e você quer um apoio psicológico. Isso às vezes demandava, né, um certo tempo até que você conseguia um recurso, uma psicóloga para bater um papo, que seja uma nutricionista. Com essa tecnologia e esse processo que a gente está trazendo, isso é muito rápido, né? Através de um smartphone de 2 cliques, você consegue solicitar um apoio de um profissional especialista. Ou seja, um aplicativo instalado no telefone. Um aplicativo instalado no telefone, você escaneia um QR Code e aparece para você um leque de opções, né? um cardápio, um portfólio de serviços que você, paciente ou acompanhante ou até mesmo colaborador, pode solicitar para a instituição. Então, isso a gente ganha uma simplificação do processo. Exatamente. A gente busca simplificar, agregar valor e com eficiência econômica. Aí você está dizendo isso, eu estou pensando aqui na seguinte coisa. É preciso muita experiência do operacional da hospitalidade, como você fala, é preciso muita experiência e conhecimento do SUS para você criar um mecanismo. É mais ou menos assim, olha, se a gente fizer isso aqui para funcionar com o SUS, nós vamos simplificar o processo, mas é preciso muito conhecimento, tanto de hospital quanto do sistema único, para você, então, fazer essa ligação através de um aplicativo como esse. Como é que foi essa experiência, assim? Perfeito. Isso que você falou, Léo, é importantíssimo. Então, quando a gente fala de experiência, a AGIR tem mais de 20 anos de experiência nesse segmento. E aí eu acho que a grande sacada foi todos esses anos de experiência. Então, nós coletamos todos esses dados, né? Transformou todos esses dados, essa experiência em informação, e foi feito a várias mãos. Então, por exemplo, não foi um aplicativo que a AGIR desenvolveu e implantou sem ouvir as pessoas envolvidas. Sem pé, sem cabeça. Né? Aquelas invenções que não servem para nada. Então, é porque não responderam as perguntas básicas. Tipo assim, ó, você quer inventar isso por quê? Para quem? Isso faz o quê? E é legal. Se não tiver respostas
contundentes, se não tiver respostas assim que justifiquem isso, vai ser mais um dos milhares de aplicativos que surgem todo dia que não fazem absolutamente nada por ninguém. E esse ponto que você falou é muito interessante, né? O que define, né, essa diferença de inovação que a Agir está lançando para uma invenção? A invenção, muitas vezes, ela não agrega valor para ninguém, é uma invenção. Igual você falou, sem pé, sem cabeça. A inovação, quando ela é estruturada e feita de uma forma coerente, ela agrega valor. Com certeza. Não somente para um envolvido, mas para vários ali. Ela surge de uma necessidade, Ela né? Que surge- está lá gritando, batendo na porta. Ela Oh, pelo su- amor de Deus. Ela surge de uma necessidade, e aí o Daniel, junto com todo o time de operações da Agir, do CRER e das demais unidades, fez uma escuta ativa com os nossos pacientes e acompanhantes. O que vocês esperam de um serviço de hospitalidade? Então essa foi O a que grande faz pergunta. falta aqui, né? O que faz falta? O que agrega Cara, valor para você? Essa é uma pergunta que todo mundo deveria fazer, né? Sim. Principalmente na saúde, né? Deve-se começar pelo o paciente centrado, né? Ao Claro. centro. É, Então, ele é o principal cliente. Então, a busca é agregar valor principalmente para ele. Os outros demais stakeholders vêm num segundo momento. Então, a gente procura trazer esses serviços, vai agregar valor ao paciente, mas também a gente busca trazer um processo eficiente para não onerar economicamente a instituição. É a Costuma ser o sustentabilidade. contrário, né? Costuma ser o contrário. Porque você reduz o processo, né? Sim. Assim, aliás, de novo, que eu quero voltar na questão operacional, né? Uma das coisas, um dos benefícios, né, do acerto operacional é o custo que vai ser menor. Ó, Perfeito. antes eram 10 passos para a gente atingir o objetivo, agora são 5. E- Melhora tudo, né? E um exemplo disso que você está falando, nessa questão da hospitalidade, né? A gente pode, dessa questão de agregar valor, às vezes, no simples. Às vezes, nesse aplicativo, por exemplo, os nossos pacientes poderão escolher a sua proteína da sua refeição. Se ele quer, por exemplo, uma carne vermelha, ou um frango, uma carne branca, ou que seja, às vezes, ele quer um simples ovo. Primeiro benefício disso aí, perda zero. Perda zero. O cara que queria comer um frango, você dá um bife para ele vai comer a metade e o resto vai jogar fora. Exatamente. Entendeu? Esse raciocínio que você, Daniel, deve ter lá, assim, todo segundo, né? Fala assim, cara, sabe, a gente poderia melhorar isso, melhorar aquilo e tal. E aí o aplicativo traz essa possibilidade exatamente porque passou por todo esse conhecimento prático, não só seu, mas de todo mundo envolvido no processo. Como é que é, o Daniel, você olhar para o aplicativo pronto e falar, eu participei desse troço aqui, como é que é isso? Assim, Júlio Belos, é gratificante, primeiro, porque pelo fato de estar na Agir há 20 anos, mais de 2 décadas, então a gente vem vivendo essa experiência aí da hotelaria hospitalar na sua evolução dentro da Agir, né? Porque quando a gente fala de hotelaria, calha muito com o que o Vitor colocou, hospitalidade. Porque o hospital, ele vem de 2 denominações. Ou ele vem de hospitalidade ou ele vem de hospício. Né? E na realidade... E na maioria das vezes está mais para hospício do que para hospital. Justamente. E na realidade a gente quer trazer o hospital no conceito de hospitalidade. Porque o hospital ele surgiu desse conceito. De fato, ele era um albergue de imigrantes. Ele cuidava de pessoas saudáveis para pernoitar, ou ele cuidava de pessoas doentes para cuidar da saúde, né? E nessa evolução, a gente tem 2 relações. Ou a gente tem relação da operação que entrega, que sustenta o cuidado, porque nós não fazemos o cuidado direto, né, Vitor? Nós não fazemos o cuidado direto, mas nós apoiamos a partir de uma limpeza e desinfecção, a partir da forração de um leito, a partir da entrega qualificada da dieta prescrita e produzida. Então, a operação ela está ali nos bastidores entregando valor. Só que nós temos uma relação um pouco complexa, porque, por vezes, o cliente, quando está internado, ele vai direto na assistência, por exemplo, para resolver um problema típico de infraestrutura no quarto. Só que não é a assistência que vai resolver esse problema. Quem resolve esse problema é o apoio, é a operação, são os facilities que estão ali por trás. É o operacional que está lá funcionando, mesmo que as pessoas não vejam. Justamente. Não vejam. Só que aí nós tínhamos aquela questão de não gerar valor. Por quê? Porque o cliente ele chega na assistência para resolver um problema que não é assistencial e muitas vezes demanda tempo do meu assistencial que deveria estar no cuidado direto.
né? E a operação está ali por trás, por vezes sem fazer essa conexão. Então, nós entendemos que nós tínhamos que colocar o cliente já frente ao cuidado centrado, igual o Vitor colocou muito bem, pensando na experiência do cliente, em conexão com a assistência e em conexão com os serviços de apoio que sustenta todo esse processo do cuidado assistencial a partir dos serviços que são entregues, que não é um serviço assistencial. Porque quando a gente traz conceito de hotelaria hospitalar, hotelaria é exatamente tudo aquilo que não é assistencial. Tudo aquilo que não é assistencial e que é apoio, ele entra no grande complexo de hotelaria. Porque quando a gente chega numa hotelaria convencional, você está querendo conforto no seu dormitório, você está querendo uma refeição de qualidade, você quer um acolhimento qualificado no atendimento da recepção, um ambiente bom, funcionários treinados e tal. Justamente, com a infraestrutura adequada. E é isso que a operação entrega, né, Vitor? Que a gente entrega dentro desse processo. Mas agora, nós estamos saindo do bastidor e chegando próximo ao cliente, entregando para ele o acesso a esses serviços operacionais. De forma muito mais simplificada e eficiente. E humanizada, através do aplicativo. Justamente, porque aí ele entra lá, ele escolhe o que ele precisa e a gente tem por trás outras decisões, porque a partir daí a gente começa a avaliar o resultado do tempo-resposta desse serviço e, consequentemente, a qualificação do resultado desse serviço, porque o cliente na ponta ele vai avaliar a satisfação daquele serviço que lhe foi entregue, né? Quer dizer, então a gente começa a qualificar o NPS, né? A satisfação do cliente que está ali dentro da unidade e começa a qualificar os pontos de gargalo dos processos. Mas por que você está demorando a atender o cliente? O cliente ele é prioridade, ele não é o centro do cuidado, ele não tem que estar no centro do cuidado, então ele se torna prioridade em qualquer circunstância. O pedido dele passa na frente de qualquer outro pedido, porque é o cliente que está solicitando, é o cliente, é o nosso cliente externo. O cliente interno a gente resolve internamente, né? Claro. Agora o externo, que é o cliente que está ali internado, que é a nossa prioridade. Na verdade, o externo, ele é o objetivo. Justamente, né? É isso aí. Ou seja, ele tem que ter prioridade, porque senão não justifica toda a sua estrutura. Agora, é interessante verificar, né, como que esse processo demonstra uma abordagem, vamos dizer assim, diferente em relação ao que é um hospital, né? Por exemplo, vocês desenvolveram um aplicativo que coloca o paciente, o acompanhante e tal, de cara no gol, né? Eu posso ter a chance aqui de escolher a comida que eu quero, né? Se eu tô sentindo alguma coisa, eu posso acessar esse negócio aqui e o atendimento virar e tal, não sei o quê. Isso mostra uma visão de hospital diferente, né? Ou seja, olha, não é só aquele negócio, aquele prédio que tem lá uma sala de cirurgia, que tem uma sala de recuperação, que tem um quarto, que tem enfermeiro. Não. Aqui é uma coisa que envolve humanos, que envolve relações, que envolve um estado de espírito que precisa ser levado em conta na hora do atendimento. Porque o sujeito que está lá num leito, ele não é o mesmo sujeito de 3 semanas atrás, andando, trabalhando, falando, tomando uma cervejinha no boteco, participando. Não. Ele é um sujeito fragilizado, né? Justamente. É um cliente fragilizado. Então, assim, essa visão de hospital, que já o surgimento do aplicativo mostra que a Agir já estava indo nesse caminho, mesmo sem o aplicativo. E aí, a pergunta ainda é muito recente e tal, mas vocês já percebem o valor disso? Ou seja, chegou uma coisa que vai ficar, na opinião de vocês, até agora? É importante, né, você falar desse ponto da Agir, né, do desenvolvimento desses aplicativos, desses processos. E Agir, dentro do seu propósito de cuidar de vidas, a gente sempre busca ancorar esses desenvolvimentos, essa melhoria dos processos em 3 pilares, né? Nós buscamos sempre ter processos inteligentes e bem desenhados para que agregue valor a um cliente. Nós buscamos ter pessoas cada vez mais engajadas, capacitadas e treinadas, e aí a gente traz tecnologia, né, e coloca nesses processos e nessas pessoas, e a gente potencializa os nossos processos. Então, acho que é o DNA da Agir, do cuidar de vidas dessa forma. E
em se tratando dessa inovação do Conecta Saúde neste momento, a gente tem um tempo já que esse aplicativo foi implantado na unidade CRER e nós já coletamos diversos feedbacks positivos, né? Então a gente já tem a certeza que isso veio para ficar e nós já estamos implantando nas nossas novas unidades. E o mais legal, como a gente está acompanhando no processo, na operação, as novas unidades já vêm com novas melhorias. Com certeza. Então a gente vai incrementando cada implantação. E uma coisa é certa, isso veio para ficar e eu imagino que isso sirva de benchmark aí para diversas outras instituições. Traduzindo, muita gente vai copiar isso, graças a Deus, vamos dizer assim, né? Graças a Deus. Tomara que copie. E a Agir está aqui também para assim, ajudar. Independente de qualquer coisa, quando você está fazendo alguma coisa na questão da saúde que está funcionando e dando certo, se todo mundo fizesse, seria maravilhoso. Né? Perfeito. Então tem esse ganho aí que eu acho que é fundamental. Assim, na minha opinião, talvez, de fundo, assim, seja o ganho mais importante de tudo. Porque assim, vamos imaginar daqui a 5 anos, eu vou conversar com vocês aqui, você vai dizer para mim assim, Leal, lembra daquela entrevista? Pois era só Agir, né? Agora é 99,5% das unidades de saúde do país inteiro adequados operacionalmente, baseados naquilo que a gente criou lá. Essa seria uma conquista fenomenal, né? A sociedade seria extremamente impactada positivamente, né? Que eu acho que é o grande objetivo do SUS. Nós, como organização social, né? É isso que a gente busca, essa efetividade pro recurso público. E eu vou te dizer uma coisa. Eu ia chegar nesse ponto aí em relação ao SUS, né? Tipo assim, escuta, tem um ganho que eu acho aí, que já está inserido no contexto, que é exatamente isso. Nós temos aqui o SUS, cuja proposta é uma proposta hercúlea, vamos dizer assim, né? É um negócio de louco isso. Você fala isso lá fora e vai dizer, peraí, como assim? 211 milhões de pessoas, um sistema gratuito, universal? Único. Da onde que... Amigo, deixa eu te falar, tem problemas, tem gargalos, tem tudo que você possa imaginar lá. Mas essa é a proposta. Então, assim, tá lá o final do túnel, né? E tem uma curva, a gente só tá conseguindo enxergar o que sobra do brilho, entendeu? Mas nós estamos indo naquela direção. Então tá. Aí vem você e cria um aplicativo. E a minha pergunta básica é a seguinte: esse aplicativo, na sua opinião, ele beneficia a eficiência e a redução de custo lá no SUS? Você acha que pode chegar nesse ponto? Com certeza. Eu acredito que ele gera, sim, essa eficiência. Até porque, como a gente comentou, né? Se evita-se vários desperdícios. É um software, um aplicativo e um processo que ele está muito alinhado às práticas do Lean, né? Lean Healthcare. Então, por meio de um aplicativo, eu tenho redução de insumos, gastos desnecessariamente. Eu tenho redução de transporte interno. Eu tenho redução de desperdício de mão de obra, por exemplo, aquilo que o Daniel comentou, né? Antes, o paciente tinha um problema lá no seu leito, e aí às vezes era um problema da infraestrutura. Até essa informação chegar para a infraestrutura, ela passava por 5 departamentos. Agora não passa mais. Agora não, ela já sai do ponto de origem, do fato gerador, ela cai rapidamente para a infraestrutura. E a solução volta. E a solução retorna. Então, o que esse processo, né? Ele é muito mais do que um simples aplicativo. Ele é uma tecnologia e um processo estruturado para que cada área cuide, né, necessariamente do que agrega valor ao cliente, ao paciente. Então, ao invés da enfermagem, por exemplo, estar procurando alguém da infraestrutura para corrigir, por exemplo, um problema no ar-condicionado, a enfermagem está cuidando dos pacientes. A infraestrutura já recebeu essa informação em tempo real que precisa ser feito um ajuste no ar-condicionado do leito
304, por exemplo. Então a gente ganha uma economia em diversos tipos de processo. Seja uma economia financeira direta, com a economia de insumos, seja uma economia no desperdício de recursos, né? Esse tempo, e diversos outros processos que, de uma certa forma, sofrem um impacto indireto. E também vai gerando diversas economias aí. A Agir, ao fazer tudo isso, ela tem a sua, digamos, ela tem a sua remuneração, né? Esse aplicativo provavelmente vai aumentar o que a gente chama de lucro, né? Que também já é outro benefício. Perfeito. Tem até um indicador que o Daniel depois pode falar para a gente com mais propriedade, que é um indicador que a gente monitora referente ao processo de nutrição, de alimentação das refeições, que são os restos ingestos. É aquilo que quando a refeição chega, que não é consumido pelo paciente. Gostei do termo, restos ingestos. Essa foi boa, viu, cara? E eu ainda vou passar para o Daniel explicar um pouquinho melhor essa daí depois pra gente. Ó, restos ingestos. Traduzindo, o que o cara não comeu. Sobrou. E aí... A gente nota que... É isso mesmo, né? Exatamente. Isso. Tá. E a gente nota que, por exemplo, esse é um indicador que, pelo fato dele poder escolher dentro de um nível de personalização disponibilizado para o paciente, O resto... o resto ingesto já diminuiu. será muito menor. E é algo que... Às vezes nem tem. E aí é um resto ingesto que a gente paga por ele, porque é uma Claro. refeição, e depois eu tenho que pagar para processar o seu descarte. Então eu pago ele 2 vezes. Então se eu economizo ele, eu vou economizar 2 vezes. Então é muito importante essas tecnologias, esses aplicativos e esses processos, porque eles nos dão informação em tempo real para a tomada de decisão. Então hoje... a gente tem a possibilidade de pegar dados desses softwares, desses aplicativos. Nós pegamos esses dados e transformamos em informações. Com essas informações, nós executamos ação corretiva de melhoria e que nos geram resultados. E na maioria das vezes são resultados positivos. E quando a gente faz toda essa trilha de dados, informação, ação, e a gente chega num resultado que não é satisfatório, nós fazemos o quê? Uma ação corretiva, voltamos novamente e vamos fazendo esse ciclo de melhoria. E corrigindo. E corrigindo. E com isso a gente vai atingindo ali uma excelência operacional. Você só consegue corrigir o que você vê, né? Perfeito. E aí o dia a dia tá te mostrando lá, assim, se você quiser corrigir, você vai ter a oportunidade. Porque você tá vendo lá. Ó, isso aqui não está funcionando, por quê? Por isso, então vamos corrigir, pronto, passa a funcionar. Exatamente. Daniel, você viu que ele jogou a bola assim, né? Sim. Toma aí, que o filho é teu. Restos ingestos. Essa eu nunca mais vou esquecer, né? Digamos assim, do quão erudito ele foi, entendeu? Justamente. Vamos para a prática aqui. Comida que sobra. Eu imagino que a sobra hospitalar, no caso da alimentação, é um baita prejuízo, né, cara? E poderia ser evitado, assim, porque nós estamos falando de comida, que faz falta no mundo inteiro, entendeu? Então, assim, para ser bem popular, assim, rapaz, é uma sacanagem você pensar que uma unidade hospitalar está sobrando comida, entendeu? Está jogando fora, né? Porque o final é isso, né? Ó, o descarte que ele falou é jogar fora, da forma correta e tal, que tem custo, inclusive. E aí? Então, Jurubebas, assim... Ele já me chamou de Jurubeba 3 vezes. Leal, até antes do Daniel complementar, que aí depois ele já responde, nós dois. Você imagina que nas nossas unidades hospitalares, são mais de 7 unidades hospitalares, quantas refeições você imagina que a gente serve no mês? Não O que faço você a men- acha, assim, não de faço pratos? Não faço a menor ideia. Deixar o Daniel responder, o Daniel aí vai... o Daniel passa pra gente, vamos ver. E ao invés de me chamar de Leal, ele tá me chamando de Jurubeba. Já é a É terceira... Leão, é? Leal. 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 Jurubeba é um podcast, né? Jurubeba. Mas eu entendo ele, sabe? O que acontece com ele, exatamente. Assim, ele tá tão focado no, tá né, concentrado. no que falar, do raciocinar e tal, que ele falou, bom, eu vou chamar ele de Jurubebas e pronto. Ele né? fixou o Jurubebas. Meteu o Jurubeba na cabeça e tá tudo certo. Muito bom. Mas então, já que ele mandou a bola para você aí,
Aí, se fosse num jogo de vôlei, você ia ter que dar uma cortada, né? Se for no futebol, ele mandou lá na área, você ou vai cabecear ou vai chutar pro gol e tal. Então a bola tá contigo. É sobre isso mesmo, assim, a questão do aplicativo, ele nos colocou em contato diretamente com as solicitações que são feitas pelos clientes ou que é prescrito pelo profissional. Antes, nós tínhamos uma prescrição das refeições que chegavam em um determinado software que anteriormente e era impresso todas as solicitações em papéis. A gente gastava em torno de 40 resmas de papéis mensais em uma única unidade de saúde. Com esses impressos. Por quê? Porque eu precisava pegar as prescrições e acompanhar e ali levantar a produção e passar para a cozinha. Primeira questão, eu não tenho mais o impresso, porque quando eu prescrevo, ele já cai num painel, eu já consigo ver as produções que eu preciso fazer e os tipos de pratos. Porque, na realidade, dentro do hospital, ele é como se fosse uma cozinha normal, né? Que tem vários tipos de dietas. Só que as dietas, elas são produzidas a partir do caso clínico do paciente, né? Uhum. Eu tenho paciente que não consegue mastigar, então eu vou entregar uma refeição mais pastosa ou líquida, outros mastigam, então ele recebe uma dieta livre. Só que eles precisavam quantificar na mão os tipos de dietas e quantidade de dietas para passar para a produção. Ou executar. Seja, isso em 2025. Justamente. Presta bem atenção. Isso. E agora não, agora eu tenho a prescrição que já cai num painel e eu consigo ver quantitativamente o que eu vou produzir. Esse é o primeiro ponto. Então, já estou tirando ali as impressões, né, Vitor? Foi o que o Vitor colocou. E muitos gestores, normalmente, não colocam software porque ele enxerga, por exemplo, eu vou aumentar o meu custo. Mas ele tem que avaliar o ROI, né, Vitor? Porque a partir de quando ele começa a avaliar o que ele vai melhorar o processo e que ele vai tirar de desperdício naqueles pontos de gargalo, ele paga o software só com o papel que ele vai deixar de imprimir. Já sobrou muito dinheiro, Já sobrou muito. E, inclusive, nós fizemos um estudo e com a resma de papel que nós deixamos de imprimir, pagava o software que nós implementamos. A eficiência traz economia. Justamente. Isso é basicão, né? Isso. E agora vem o outro lado, que é aquela questão do cuidado centrado. Como que eu falo de cuidado centrado se eu não dou voz ativa ao meu cliente? Eu simplesmente subo para ele frango e ele não come carne branca. Ou eu subo carne vermelha e ele come carne branca. Ou ele não come nenhum tipo de carne, ele é ovo-lactogênico, né? Que ele Pronto, então vegano. Quer dizer, vegano. Quer dizer, então isso aí é cuidado centrado. Então, quando eu coloco em conexão o meu usuário dentro dessa rota tecnológica, que ele passa a ter acesso, ele consegue, então, levar para nós, de fato, as suas especificidades em termos de dieta. E a gente começa a qualificar. Com isso, eu vou estar reduzindo drasticamente o desperdício. Que aí entra a questão do resto ingesta, né? Que aí entra um outro indicador, a gente começa a controlar a pesagem de resíduos. Nós estamos falando das instituições hoje que precisam trazer para o seu planejamento estratégico a questão da sustentabilidade, o ESG, né? Fala-se hoje muito de ESG, né, Vitor? E a Agir, ela é muito vocacionada no seu planejamento estratégico em olhar isso no sentido holístico. Ou seja, eu preciso colocar uma governança estratégica, isso que nós estamos falando aqui é a estrutura de governança, né? Porque a gente está decidindo, está tendo decisões estratégicas de implementar uma cultura tecnológica, uma mentalidade digital, agregar melhorias de processos, isso é decisão de governança. Quando a gente desce ali para a parte ambiental, a gente está falando ali de diminuição do resíduo, né? De diminuição de impactos ambientais, porque esse orgânico no aterro sanitário gera chorume, gera metano, né? E além do social, que foi que você colocou, a gente está falando de questões relacionadas, por exemplo, a pessoas que vivem vulnerabilidade social, que têm, por exemplo, déficit alimentar, e a gente jogando comida fora, jogando matéria-prima fora, jogando dinheiro fora. Não faz o menor sentido, né? Justamente. Então, quando a gente olha para essas soluções tecnológicas, ela é muito ampla. Até porque tem recurso público envolvido nisso, né? Justamente. Ou seja, então, mais um motivo para você não ter desperdício de jeito nenhum. O ideal seria não sobrar nada. E é óbvio que vai sobrar muito menos se você faz o que ele está dizendo. Ou seja, se a gente ouve o paciente, escuta, eu não quero comer carne, amigo, eu não como carne, não manda carne para mim não, toda vez que mandar vai jogar fora. E aí, o processo burro está mandando carne pro cara que não come carne. Sim. Vai jogar fora, ou seja, então, cara, não adianta. É assim, o operacional, ele não é necessário, não, ele é fundamental. Entendeu? Agora, tem operacional burro? Tem, que precisa evoluir. E eu acho que não é questão de ser burro exatamente, mas é o que você falou. Até outro dia, tinha lá, gastando sei quantas resmas
por unidade. Agora não tem mais. Ou seja, houve uma evolução. Mas não é só a evolução. Não, a gente tirou do papel. Não é só isso, não. Isso aí é um efeito prático do negócio. Mas o efeito fundamental é outro. Estamos atendendo melhor, a gente sabe muito mais rápido, tem contato direto com o cliente, etc. Tem um monte de benefícios. Essa economia do papel aí é um efeito colateral secundário, entendeu? É louco isso, né, cara? Léo, e tem uma outra situação também. A gente começa a criar o que a gente chama a jornada dessa alimentação, é o que a gente chama de linhas de cuidado, né? Porque a gente fala assim, existe a linha do cuidado da medicação, né? No termo hospitalar, chama de três. Três é uma linha, uma jornada. Eu tenho que, por exemplo, prescrever o medicamento correto, dispensar o medicamento correto, eu tenho que administrar o medicamento correto no paciente correto. A refeição entrou nessa jornada agora. Porque a partir de quando eu tenho a prescrição que cai no sistema, que eu consigo imprimir a etiqueta, que eu etiqueto a refeição, que eu chego no beira-leito, que eu entrego a refeição para o paciente correto, eu estou trazendo uma segurança alimentar na questão da saúde, né? Que a gente começa a olhar de forma total a jornada dessa refeição, avaliando a prescrição correta, na produção correta, na dispensação correta e na administração correta. Porque você já imaginou se eu coloco uma refeição sólida num paciente que não consegue mastigar? Gera uma broncoaspiração? Não só isso, porque o cara nem vai tentar comer, tá? Às vezes ele fala, isso eu não consigo mastigar, ué. Justamente. Entendeu? Você quer que eu vá engolir inteiro, como dizia o povo antigo? Esse menino tá engolindo inteiro aí, tá? Mastiga, né? Isso é segurança do paciente também, ou né? seja, então, e sem contar, por exemplo, que o cara tem lá alergia a alguma coisa. Justamente. E aí vai na comida do sujeito, né? Então, assim, a gente sabe de casos e mais casos e tal, que acontecem esses absurdos, né? Que não deveriam acontecer. Por isso é que eu acho que esse Conecta Saúde aí, a tendência, né, em outros lugares é mudar de nome, né? Mas ser copiado na íntegra, entendeu? Por quê? Porque, cara, vamos falar da iniciativa totalmente privada, mas mesmo que envolva o SUS, né? Nós estamos falando aqui agora, nós não estamos falando de hospitais públicos com administradoras como é a Agir. Não. Vamos falar de hospital mesmo. É um Einstein da vida aí e tal, não sei o quê. Cara, eu fico imaginando se esses caras já deve ter alguma coisa de controle e tal, deve ter algum tipo de eficiência, porque nesse sentido. Porque é assim, quando alguém me fala do crer, a primeira palavra que vem na minha mente é competência. O CRER é uma instituição altamente competente naquilo que ela faz. Aí vem a administradora do CRER e transforma o CRER enquanto CRER, né, numa instituição absolutamente competente, que vai economizar, cujo desperdício vai ser muito menor, que vai atender muito melhor os pacientes, não apenas do ponto de vista do resultado final lá, que o cara chegou sem andar e agora ele está andando. Tá, mas aí ele ficou 3 meses no hospital. E eu vou dizer uma coisa para você, viu? Puta que pariu, ele sofreu igual um cachorro lá, sabe? Sem dono, né? Porque hoje, graças a Deus, os cães estão aí sendo respeitados e amados como deveriam ter sido sempre, né? Sim. Mas o cara sofreu mais do que um cachorro é porque lá atrás os animais, ainda tem muita gente que trata mal, né? Mas eles eram muito castigados. Então o cara entrou no CRER, saiu curado. Mas aí eu vou te falar, ele sofreu lá, viu? Porque ele passou mal, passou frio, passou necessidade, passou sede, passou fome. Mas a eficiência médica resolveu o problema dele. Aí vem uma administradora e vai mudando essa realidade. Vai transformando a estada do paciente lá numa coisa profissional, planejada, estruturada do ponto de vista operacional, e a eficiência total desse negócio vem. Ou seja, o CRER, então, não é eficiente apenas para resolver o problema que a pessoa entrou lá. Desfecho clínico, né? Clínico, né? Médico e tal. Não. Ele se transforma numa entidade que valoriza cada centavo da verba pública que vai para lá, né? Que
facilita a vida do paciente que é internado lá, não só do paciente, mas do acompanhante. Sim. E aí isso gera um efeito colateral na família do sujeito, que vai lá e fica mais confortável, né? E sente mais segurança, perde aquele medo terrível de estar hospitalizado. Será que não vão matar ele lá? Não é isso? Será que não vai acontecer alguma coisa ruim e tal? Quanto mais profissional é o atendimento, é óbvio que é melhor. Principalmente quando esse profissionalismo leva para o lado que no Brasil deveria ser fundamental, que é a economia do recurso público. Né? A gente não tem que economizar, por exemplo, na quantidade de medicação que a gente tem para oferecer. Não. A gente precisa de economizar na aplicação dessa medicação da forma correta, para não perder, para não ter desperdício. Né? E eu acho que esse Conecta Saúde aí, assim, ele é uma virada de página, viu, Daniel? Sim. Até complementando, Leal, porque assim o Conecta Saúde, né? Primeiro que ele vem desse conceito de conectar, né? Todos os envolvidos. E a gente busca trabalhar muito um processo que a gente chama tanto de jornada do paciente ou processo end-to-end, que ele vai de uma ponta até a outra, até o final, em toda a jornada. Então, com esse Conecta Saúde, nós conseguimos mensurar a qualidade do serviço prestado ao nosso paciente em cada etapa da sua jornada, né? Igual você citou, 3 meses. Só que nesses 3 meses, ele passou, de repente, pelo processo na recepção, ele passou por um processo de triagem, ele passou por um processo ambulatorial, passou por exames, internação, cirurgia, pós-cirúrgica. Então, por meio desse aplicativo... E é um processo sofrido, viu, Um processo longo, né? E a gente tem que estar falando... É saúde, né? É um hospital. Então, a gente consegue avaliar a satisfação do nosso paciente em cada ponto de contato. Porque, no final, a gente tem uma avaliação global. Porque, de repente, na recepção, bela avaliação. A recepção estava muito bem estruturada, os recepcionistas super atenciosos, foi muito bem recebido, foi feito um cadastro. Já, talvez, na triagem, houve algumas intercorrências, já não agregou valor. Aí, de repente, na etapa médica, foi bacana, foi legal. Então, com esse mapeamento de satisfação em cada ponto, quando chega, digamos que em um determinado período que a gente vai analisar esses dados, nós sabemos onde nós precisamos ser assertivos para realizar as melhorias. Onde melhorar, né? Onde melhorar. Mas melhorar o quê? Não com base no que eu acho, um achismo, um feeling. Baseado na realidade. Baseado em dados do meu principal cliente. Então, com isso, a gente consegue fazer investimentos assertivos. Aí nós conseguimos ser economicamente eficientes. Porque quando nós reduzimos custo... Nossa, Vitor, mas e agora? Vocês reduziram um pouco do processo de nutrição. Então sobrou dinheiro. Na verdade, a gente vai pegar esse dinheiro, essa sobra financeira e não lucro, porque nós somos uma organização social, nós não temos lucro. O que nós pegamos é essa sobra financeira e reinvestimos em outro processo para fazer uma outra melhoria. Então, do recurso que eu fiz, ter uma sobra financeira de um determinado processo, eu aplico em outro processo para gerar uma outra melhoria. E assim eu vou trabalhando. E quando a sobra financeira vem... da contenção do prejuízo, cara, é algo que você faz. Cara, nós temos que fazer uma comemoração. Perfeito. Aqui. E a gente Entendeu? busca fazer mais com menos. Então a gente exatamente. busca reinvestir o nosso recurso. Eu gero economia, pego essa economia, essa sobra financeira e vou aplicando em outros processos. Engraçado. E vai rodando a cadeia de processos inteira. Você falando aí de análise de dados, né? O quanto é importante você analisar os dados, tomar decisões em cima dos dados, né? Assim, nas empresas, você vai conversar com alguém, sei lá, você, no meu caso, por exemplo, que já dirigi empresas de comunicação, já montei estruturas inteiras, né? Então, desde da criação do nome da emissora, de toda a programação, treinamento das pessoas e tal. E aí, de repente, você tem um cara lá que está dando problema, alguma coisa que não está... Né? Aí você chama o sujeito e fala assim, escuta, o que você acha que as pessoas pensam de você? Como é que você acha que é visto
pelos seus colegas de trabalho. Não, tal. Ou seja, aí vem um processo de autoelogio, né? Então, Sim. e aí, quando ele termina, ele fala assim, ó, então eu vou te dizer, chato, pé no saco, grosso. Como assim? Aqui, ó, os dados mostram que você... Os fatos e os dados, você é chato, pé no saco, grosso, entendeu? Malandro. E aí é o seguinte, então agora que a gente já sabe, agora que a gente estabeleceu aqui um plano... Uma relação verdadeira. Um plano real para a gente começar, então, um processo de solução, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer para que você deixe de ser chato, grosso e pé no saco? Então, dado é o seguinte, cara, assim, quem entende isso, né? Principalmente do ponto de vista operacional. Por que eu estou falando tanto de operacional? Porque operacional é uma coisa que me fascina. Sim. Porque, cara, facilita a vida de tal jeito que você... E assim, eu sou mestre em inventar, porque, ó, eu falei para você, um hobby de mexer com madeira e tal, não sei o que. Aí, você vai no meu ateliê, que é oficina, né, e tal, você vai lá e fala assim, o que é isso aqui? Bom, isso aqui é para isso. Por quê? Por isso, você evita isso. Eu reduzi 10 processos num só. Isso é operacional. E outra coisa, né, que é muito importante, é assim, ó, lixamento, por exemplo. Aí, se você lixa na mão, né? Uma madeira na mão, você vai lixar na mão, tal, pegar lixa lá e tal, e vai lixando, troca de grão, vai aumentando, vai melhorando, lixa na mão. O que acontece? Você lixa de um jeito e todos os seus funcionários ou colaboradores lixam de outro jeito, porque é na mão. Quando você cria o processo, ele é bom, ele é muito bom, ele é ótimo, quando até um cego que não deveria estar trabalhando naquilo ali, consegue fazer o lixamento. Entendeu? Ou seja, padrão, né? Porque você cria uma estrutura padrão operacional que facilita a vida de um sujeito que não é um artista do lixamento, compreendeu? Então, a tecnologia operacional, aquela que você utilizou para desenvolver processos que vão facilitar não só a vida das pessoas, porque eu fico imaginando lá no hospital, né, assim, não é a minha área, não entendo coisa nenhuma de hospital e tal, mas eu tenho 2 neurônios e um fala com o outro direto. Entendeu? E aí eu aprendo muito rápido, né? Então eu fico imaginando o seguinte, agora, né, a pessoa entrar lá no aplicativo, né, e falar assim, eu queria um psicólogo. E isso dá resultado. Tipo assim, e o psicólogo aparecer lá. Entendeu? Ou não, eu não queria comer carne vermelha, sabe? Assim, eu queria comer, aliás, nem carne nenhuma, eu queria um negócio mais verdura, e a comida chegar daquele jeito. Entendeu? Isso que você fala, Léo, é muito interessante, né? A gente, dentro da Agir, a gente tem um conceito fundamental que a tecnologia tem que vir para ajudar. Porque a tecnologia também mal implantada, aí ela custa caro. Mas quando ela vem para agregar valor e ela vem para facilitar, ela gera economia em larga escala tranquilamente. Então nós buscamos que trabalho de máquina ou trabalho de tecnologia seja feito por máquinas e tecnologias. Trabalhos humanos seja feito por humano. Então, nesse processo simples que a gente está falando de solicitar um determinado serviço. O que agrega valor? Não é o processo de solicitar, é o processo de prestação do serviço. Então, antes eu tinha um tempo, por exemplo, de 3 horas para conseguir só solicitar o serviço, até o serviço ser prestado. Então, hoje só para solicitar demorava 3 horas. Então, hoje essa etapa, como ela não agrega valor ao processo de solicitação, o que importa é o serviço ser prestado, nós eliminamos essa etapa da solicitação.
Então, ela é um tempo muito curto. É o tempo do paciente ou acompanhante abrir o aplicativo e solicitar. Já solicitou. Pronto. Então, e aí é um trabalho de máquina, um trabalho de tecnologia que se faça isso. Então, nesse momento, alguém já recebeu uma notificação no WhatsApp, alguém recebeu um e-mail, alguém recebeu algum tipo de mensageria que o leito X do paciente Y solicitou o serviço X lá. E aí esse serviço vai ser prestado. Aí é o ponto de contato, aí é onde que agrega valor, né? Humano com humano, o momento de atenção, o momento de empatia, o momento de escuta ativa, né? E a realização daquele serviço. Então, E a ferramenta que funcionou. e a ferramenta que funcionou. Então nós precisamos ter, claro, trabalho de máquina, que as máquinas fazem, e trabalho de humano, que os humanos executem. Então a gente trabalha muito nessas premissas. A Agir é uma organização social. Sim, a Agir é uma organização social, né, uma organização filantrópica, Ok. que nós gerenciamos aparelhos públicos com recurso público para a sociedade. Então é muito importante que a gente busque ali essa economia e essa eficiência nos nossos processos. Deixa eu dar uma explicação aqui mais para o meu público aqui do Jurubebas entender. É o seguinte, de uns anos para cá, algumas estruturas, principalmente na saúde, passaram a ser administradas fora vamos dizer, fora do estado, né? Vamos falar de Goiás. Então, você tem o CRER, né, que era administrado pelo estado, né, normal e tal, que de repente falou, não, eu vou colocar lá na administração daquela unidade, de outras como o GOL, enfim, né? Eu vou colocar uma estrutura especializada naquilo que vai desenvolver esse processo para chegar nisso que hoje é aí, beleza? Então, você tem a Agir, que é uma organização social filantrópica, fazendo isso, administrando essas unidades hospitalares e desenvolvendo essas tecnologias, ou seja, ela está fazendo o que o Estado, se quisesse, poderia fazer? Poderia, mas seria muito mais complicado. Por quê? Porque não é específico, não é especializado ali, todo santo dia, desenvolvendo processos, principalmente processos operacionais, que vão dar vamos dizer assim, esse super-up aí na questão de administração hospitalar. No caso da saúde. Só para explicar, porque a gente está falando Agir, mas que Agir? O que é Agir e tal, né? Então, para deixar isso claro. E a Agir administra, além do CRER, o GOL... HDS, ECAD, aqui em Goiás. Nós temos também a Clínica TEA Goiânia. Temos também a Clínica TEA em Aparecida de Goiânia. Nós temos o Complexo Hospitalar Sul, em Manaus, região norte. Nós administramos também o Hospital Regional de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Também administramos o Hospital Maternidade Municipal de Santana de Parnaíba e mais algumas outras unidades TEA também no estado de São Paulo. Bom, então está explicado o que é Agir, né? Agora, faltou um negócio aqui que o Daniel, que me chamou de Jurubebas aqui 3 vezes, dizer o seguinte, eu queria saber quantos pratos, né, são fornecidos... Toneladas sei lá, quantos pratos, quantas toneladas, como é que é aí? Por unidade, ou seja, não, vamos lá, no CRER, ou seja, para a gente ter uma ideia da confusão que é isso. É assim, ó, você que está assistindo o Jurubebas aí você vai fazer um jantar na sua casa, beleza? Pode ser o jantar que for. Não, é um arroz com piqui, com galinha, sei lá o quê, pode ser o que for, mas... Se você é um bom anfitrião, né, você vai se preocupar, ó, quantas pessoas vêm, né, o que elas gostam de comer, de beber e tal. Tem gente que não gosta de piqui, então tem que ter um outro negócio diferente. Então, na sua casa já é uma confusão, beleza? Agora imagina numa unidade hospitalar que você precisa alimentar pacientes, gente doente, entendeu? Com dietas específicas. O buraco é muito mais embaixo, entendeu? Então, Daniel, por favor, dá uma aula aí pra gente. Bom, leal. Só para enfatizar, assim, o Vitor colocou muito bem a questão de gestão de dados.
Nós estamos falando hoje, de todos os hospitais que o Vitor colocou, mais de 1.800 leitos. Quer dizer, eu estou falando de 1.800 pacientes internados que têm direito a 6 refeições por dia. Que não são só as grandes, não é só almoço e jantar. Estou falando almoço, jantar, colação, desjejum, ceia. Isso para o paciente, em 1.800 leitos. Em média, mais que 1.800. Aí nós estamos falando também dos mais seus... de 13 mil refeições por dia, cara. Aí eu estou entrando com acompanhante também, que tem direito legal, principalmente em hospitais pediátricos ou paciente acima de 60 anos ou abaixo de 18. Também entra no direito legal. Estou falando de toda a equipe de colaboradores, 12/36, que também tem direito à refeição. Então nós estamos falando, em média, de mais de 500 mil refeições por mês. Em todas as unidades que nós estamos gerenciando. 500 mil refeições por mês. Aí... deixa eu só abrir um parênteses aqui. Imagina, mais de 500 mil refeições mês. Deu para você entender o quanto é importante minimizar ao máximo o desperdício? Quanto seria, né, uma economia de apenas 5% em um Pois processo não. desse? Ou seja, entendeu agora o tanto que esse negócio é sério? E nós estamos falando de 500 mil refeições a um custeio médio de mais de 7 milhões por mês. Só do processo nutrição, né, Vitor? A gente tem limpeza, segurança, resíduo, gestão do resíduo, porque tem que ser pago para ser incinerado, né? E isso tudo, essas ferramentas permitem o gestor ter o dado. Permite a gente monitorar, por exemplo, a performance em termos de produção de refeição por unidade. A gente consegue trabalhar, por exemplo, ticket médio. O que seria o ticket médio? Quantas refeições que o GOL produziu, quanto que eu paguei na fatura e quanto que está custando em média uma refeição. Isso serve para a gente tomar diversas decisões, serve para a gente avaliar também a questão da economicidade, né, Vitor? Quando a gente traz, por exemplo, a ferramenta, o gestor passa a ter dados, ele passa lá dentro da sua sala a ter BIs, onde ele consegue ver como que está a sua produção do dia, como que está a sua fatura em tempo real, como que está o seu custo do dia, como que está o seu custo mensal. Quer dizer, o gestor passa a ser protagonista da gestão de custos, porque hoje falta muito isso dentro das instituições. O gestor entender o custo do seu processo. E hoje nós precisamos... Ou seja, ele trabalha às cegas. Às cegas. Que é um absurdo, né? Absurdo. Como é que eu posso gestar alguma coisa se eu não estou enxergando nada? Justamente. E a gente hoje permite, com a tecnologia, entregar para ele a gestão de custo. E ele, como gestor, precisa tomar decisões. Claro. Ele, como entendedor do processo, ele vai saber onde estão os seus gargalos, vai permitir as correções ali e ajustar, né, esse processo, trazendo eficiência operacional, né, e agilidade, né? Muitas prefeituras que ainda administram unidades hospitalares e tal, precisam assistir esse podcast, viu? Precisam assistir. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma economia que vai fazer muita diferença, né? Você fala, economizei em um mês X, mas não é um mês, é um ano, 2, 3, 10 anos, entendeu? A saúde é um negócio que precisa ser levado em conta no médio e no longo prazo sempre, porque esse custo nunca diminui, cara. E aí, Léo, você falando esse ponto, né? Essas economias que é gerado, tudo isso a gente reinveste em nossos processos. Claro, Então, por exemplo, nós temos agora os próximos passos, porque lembra que a gente implantou em uma unidade e agora a gente vai para as próximas unidades. Então, agora, a ferramenta, o software, os processos, já vai de uma forma mais robusta. Então, a gente vê aí o crescimento muito grande da inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo incorporada nesse aplicativo. Então, a própria inteligência artificial, analisando toda a volumetria de dados que nós temos, ela passa a sugerir tomadas de decisões. Então, para mim, gestor, eu talvez nem vou precisar ficar apurando muitos dados, transformando em informação. A informação vai ser posta em tela para mim, por meio da inteligência artificial. Ela já vem traduzida. Ela vem traduzida, vem qualificada para que eu tome apenas a decisão. Então, isso é mais um passo que a gente vai conseguindo. Isso também só é possível porque essas economias geradas são reinvestidas nos processos da Agir. Então, isso é o que ganha essa escalabilidade constante que a gente vem trabalhando. E é uma maneira sana, né, de utilizar a tecnologia.
Você vê, você falou em inteligência artificial. É óbvio que é uma inteligência artificial adaptada às suas necessidades, o que você precisa lá e tal. Então você faz essa calibragem e aí você está usando a tecnologia, você está minimizando, você está simplificando, melhor dizendo, um processo que era custoso, né? Só você já ganha de saída. Sim. Entendeu? E quando você está reinvestindo o que você economizou, isso é muito importante que seja dito, porque uma coisa é eu pedir mais investimentos, né? Outra coisa é eu investir mais porque eu estou economizando. Entendeu? É uma retroalimentação, né? Claro. Ou seja, você está dando eficiência para o processo. Então, assim, ó, pessoal, eu consigo administrar um navio com, sei lá, com 500 pessoas por 5 milhões mês, beleza? Aí eu começo a fazer aquilo, tal. Aí 2 meses depois eu aprendi muito e tal. Assim, ó, manda mais 200 pessoas aí, porque esse mesmo dinheiro aí eu já consigo administrar o navio não com 500, mas com 700 pessoas. E não mudou nada. No caso aí, a verba pública que entrou lá, ela passou a ser mais eficiente do ponto de vista da aplicação dela. Uhum. Então, a economia na gestão pública, ela deveria ser perseguida, assim, 24 horas por dia. Porque toda economia pode ser reinvestida em melhoria. E a gente está chegando em um momento, né, 2025 e subindo, que cada vez mais, todos estão cada vez mais exigindo um nível de qualificação cada vez maior, de exigência maior dos processos. Cada vez mais os nossos custos operacionais estão cada vez mais altos. E cada vez mais nossos pacientes, nossos acompanhantes, nossos colaboradores estão cada vez mais informados. Então, com e a demanda crescente a todo momento. Então, se a gente não buscar constantemente a eficiência operacional, a conta não vai fechar. Então, muitas vezes, a tecnologia, na maioria das vezes, ela não pode ser um enfeite. Ela tem que ser algo que vá trazer um retorno. Cada ação de melhoria, cada ação de mudança de um processo, ela precisa trazer um retorno. Porque senão a conta não vai fechar no final do mês. Então a gente busca muito essa excelência, essa retroalimentação do dinheiro público, para a gente ciclar dentro da instituição com novas melhorias. Porque às vezes você melhorou um processo hoje. Ele deixou de ser o gargalo, né, dentro do sistema de operações. Mas, às vezes, esse gargalo passa por um outro processo. Eu tenho que ir trabalhando até eu expelir... É a popular sujeira embaixo do tapete. Perfeito. Né? Eu tenho que ir limpando ela até eu expelir ela do meu sistema como um todo. Não é a sujeira não tem que... a sujeira não tem que ir para debaixo do tapete. Ela tem que ser retirada. Ela tem que ser vista, ela tem que ser mostrada. E aí a gente consegue engraçado fazer o trabalho. Esse negócio de podcast e tal, né? Agora eu já tenho uma certa experiência, então 2 anos nós estamos fazendo aqui. Toda vez que a gente vai fazer uma entrevista, as pessoas que chegam e tal, aí eles ficam perguntando, como é que vai ser essa entrevista? Então, você vai perguntar o quê? É aquela história. Aí, eu já recebi aqui um papelzinho aqui do Rodrigo dizendo, ó, 1 hora já passou 1 hora de entrevista, entendeu? Para quem estava preocupado, como é que eu vou falar? O que eu vou falar? Deu para entender. E ele pega no meu pé e fala assim, não, se deixar, o Leal outro dia ele falou para uma pessoa, falou, o Leal outro dia fez um podcast que durou 4 horas. A gente teve que interromper, vamos mijar, porque ninguém aguenta mais não. Mas é o seguinte, ou seja, a conversa, ela vai num nível, vai de uma forma que as pessoas, gente normal, entendeu? Tem condições de entender o quanto é importante. E aí, querendo ou não, né, a gente está formando pessoas com um senso crítico para cobrar, entendeu? Aí o cara possível, né? O cara tá lá na cidade dele, lá assistindo um podcast, fala assim, cara, o hospital aqui, tá andando, não sei o quê. Vou lá no prefeito e falo, tem um Jurubebas, os caras fizeram lá um negócio lá de um programa falando sobre um tal de Conecta Saúde lá e tal, deu um monte de dicas, vamos dar uma olhada lá, quem sabe a gente não pode melhorar nosso processo aqui. Até isso a gente está fazendo aqui. Legal. Até isso, esse é um efeito colateral.
entendeu? Por isso a conversa tem que ser feita nesse nível. O cara me chama de Jurubebas aqui, entendeu? Demorou só 40 minutos, né, Felipe? Para você ver, para você ver o tanto que a pessoa fica sossegada, né, tranquila e tal. Bacana. Não é pergunta e resposta, né? Não, eu quero saber, ué. Eu comecei o Jurubebas dizendo, ó, eu não entendo nada disso, mas no final do Jurubebas eu já vou entender bastante, porque eu tenho 2 neurônios só, viu? Mas um fala com o outro 24 horas por dia. Então, assim, há quanto tempo vocês já implantaram o sistema? Assim, ele já foi totalmente implantado ou ele ainda é, sei lá, não, primeiro aqui, depois vamos migrar para cá? Como é que é isso? Como é que é o operacional dessa implantação? Hoje nós temos esse sistema implantado já de forma completa na unidade CRER, foi a unidade que a gente definiu como piloto. Nós já temos aí, estamos chegando em quase 6 meses, 4 meses e alguma coisa dessa implantação. E nós escolhemos... Já tiraram um monte de arestas? Já coletamos muitos feedbacks de todas as partes, dos nossos pacientes e acompanhantes e também dos nossos colaboradores. Tem que ser bom para todo mundo. Com certeza. Então, nós definimos essa estratégia para que a gente pudesse coletar esses feedbacks para melhorar ainda mais para as próximas unidades. Então, no nosso planejamento, ao final de janeiro, nós teremos essa solução em todas as nossas unidades hospitalares. E aí sempre com melhorias incrementais. Então, a todo momento, uma nova funcionalidade, a todo momento, uma nova facilidade, um novo serviço poderá ser ofertado. Por exemplo, no ECAD, né, que é o nosso Hospital da Criança e do Adolescente, você pode solicitar, por exemplo, nesse aplicativo, um agendamento da brinquedoteca. Isso é importante, claro, né? Lógico. E aí, aliás, tudo é importante, né? É o perfil do hospital. Então, cada hospital vai ter também as suas particularidades. E aí tá o ponto que a tecnologia, no formato que nós fizemos, ela é flexível e ela pode ser adaptada aos perfis de unidades, seja qual o perfil da unidade for, seja um hospital de urgência e emergência, seja um hospital de reabilitação, seja um hospital para criança e adolescente. Como eu sou assim, um alucinado por operação, né? Eu já estou aqui pensando, rapaz do céu, eu poderia controlar todas as unidades de um local só. E esse ponto que você falou é muito importante, né? Com essa interoperabilidade das nossas tecnologias e dos nossos processos, e essa forma que esse processo ele é 100% digital, isso permite, por exemplo, ao Daniel, que é o gerente corporativo, que ele tenha o olhar de todas as unidades. Ele tem uma central na mão que ele monitora, por exemplo, quanto está o tempo de atendimento, porque agora eu solicito no aplicativo, mas eu tenho que monitorar quanto tempo o paciente está sendo atendido no que ele solicita. Da solicitação ao atendimento demorou quanto tempo? E aí a gente... Por que aqui demora 10 minutos e ali demora meia hora? Esse justamente é o ponto. E aí a gente pega as boas práticas. Você me contrata lá para você... Você me contrata lá para esse negócio. Aí aquele sujeito lá que vai fazer aquela entrevista assim, Léo, o que você acha que as pessoas pensam de você aqui? Não, que eu sou bonito, que eu sou bonzinho, que eu... É mesmo? Deixa eu te falar aqui, ó. Chato, deixa eu te contar grosso. A verdade. Como dizia uma pessoa que trabalhou comigo, ingigente, entendeu? É difícil. Então, isso é muito bom. Então, a gente escalonou esse projeto, né? Então, a gente está indo por partes, mas sempre coletando feedbacks, trabalhando com melhorias e implementando essas melhorias. E sempre com a mão de todos, sempre com o envolvimento de todas as partes. Não é somente o Daniel tem uma ideia, uma melhoria, executa, aplica e implanta. Não. Ela é dividida com todo o time de operações do corporativo, das unidades, e a partir deste momento que a gente faz a implantação. Quando que a gente analisa que vai agregar valor para todos os envolvidos. Neste ponto a gente faz. Um outro ponto que eu acho fundamental é o seguinte, é você disponibilizar para todo mundo expertises que nem sempre você pode ter em todos os lugares. Por exemplo, um cara como o Daniel, né, que por você ter trazido ele deve ser muito bom no que ele faz. Então, esse cara aqui está disponível para todo mundo se ele está conectado com todo mundo.
Ou seja, não dá para ter um Daniel em todos os lugares, mas Cada dá um para pode ter o tirar uma Daniel. casquinha Exatamente. Todo mundo arrancando um pedaço do Daniel e tal, por conta de uma tecnologia que facilita isso, que possibilita que isso ocorra, né? Quando a gente fala muito... Ou seja, vai muito além de um aspecto apenas. E eu quero deixar isso bem claro, até para que as pessoas entendam o valor desse tipo de comportamento. Ó, você pega a experiência prática da sua empresa, entendeu? Contrata um especialista que vai transformar essa experiência prática em operacionalidade. Você não tem ideia, irmão, do benefício que é isso. Inclusive, nessa busca insana de todo mundo por economia. Entendeu? Esse ponto que você falou, né, é muito importante. A Agir trabalha hoje com um modelo de gestão, digamos que centralizado. Nós temos um corporativo e temos nossas unidades espalhadas no Brasil. Mas o que nós buscamos? O que é a principal função do corporativo? Garantir que o padrão Agir, naquele processo, ele seja... Aqui em Goiânia é o padrão Agir, lá em Manaus nós temos o mesmo padrão Agir, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, em qualquer estado que nós estivermos, que a gente tem uma operação rodando, você terá um padrão Agir. E é isso que é importante, a figura, por exemplo, do Daniel como gerente corporativo. Ele está na função dele, nos objetivos, na missão, implantar esse padrão em todas as unidades. Agora, você imagina fazer este trabalho de uma forma analógica no papel. Não, pode esquecer. Qual seria o custo disso? Seria um custo louco e outra coisa. A informação chegaria completamente travestida de outra coisa. E atrasada. Porque não é dado. E atrasada. Entendeu? Porque não é dado. Lá, meu povo, lá funciona assim, ó. Eu conheço isso, eu já vi isso acontecer 200 mil vezes. Mas não é dado. Escuta, assim, ó. Quando eu desenvolvo, por exemplo, uma estratégia de comunicação para uma campanha, né, que seja qualquer, vou lá, desenvolvo um conceito que vai ser trabalhado ao longo do tempo, respeitando estratégia X, Y, Z, beleza. Aí acontece demais, durante aquele processo, que alguém chega, tá todo mundo falando isso, reagindo a alguma coisa que você está tentando implantar. Aí você fala, todo mundo? Quem? Aí você pega uma mão, nunca passa do terceiro dedo. O todo mundo, 3 pessoas, não representa absolutamente nada, entendeu? Exatamente. Mas essas pessoas são as pessoas que evitam que o processo ocorra da maneira que ele tem que ocorrer. Porque o cara, ele mete na cabeça dele que o povo não gosta de banana, então acabou. Mas você tem uma pesquisa? Não, mas eu sei. Dado? Você não, tem informação? E quando a resposta é eu sei, é mesmo, cara, você sabe. Você jura que sabe? Entendeu? Um ponto importante. O mundo analógico é cheio disso, cara. Cheio. Não tem pra onde correr. Não é dado. Fala, não, como é que tá o atendimento lá? Não tá muito legal. Esse cara responde, não tá muito legal. Não, nossa, tá todo mundo falando bem. Pois é, mas deixa eu te falar. Os dados mostram que, na maioria dos atendimentos lá, gasta o dobro do tempo. Tem alguma coisa errada. O dado está mostrando. Aí vamos corrigir. Mas se a informação é analógica... ela pode ter um viés. Não vamos questionar, não, porque ele vai ficar aborrecido. Entendeu? E esse ponto que você... Eu já arrumei muita encrenca por causa disso. Esse ponto que você falou é muito importante, né? Hoje, um dos principais desafios em qualquer tipo de projeto é a gestão da mudança. Muitas pessoas têm resistência à mudança. Nossa Senhora, é o que mais tem no planeta. E nós precisamos, muitas vezes, normalizar algumas divergências. Sim. É importante. Por exemplo, quando a gente olha para as metodologias de inovação, por exemplo, Design Thinking, por exemplo, ele traz uma ferramenta muito legal, que é um duplo diamante. E aí, dentro dessa metodologia, de forma resumida, em uma face de um diamante, ele traz um momento que tem que haver, sim, uma divergência. Tem que haver discussão, tem que haver um certo conflito para que você colete todas as opiniões verdadeiras. Mas e quando você chega em um determinado ponto desse diamante, você entra numa zona de convergência. Ou seja, primeiro houve a divergência, e ela é positiva, a gente tem que normalizar a divergência positiva, mas que depois há uma convergência, há uma solução benéfica a todos. Então é importante, porque às vezes se você entra numa discussão
de um projeto, de uma possível solução, em que de repente o Daniel põe a solução e aí tem mais 20 pessoas envolvidas e essas 20 pessoas simplesmente concordam, tem alguma coisa errada. Precisa haver uma divergência para que se faça depois pequenas correções e ajustes para a gente ter uma convergência numa solução satisfatória ao final do processo. Então é muito importante trabalhar com essas metodologias. O dado é um negócio tão fundamental, né? Vou dar um exemplo prático aqui para você de um dado fundamental num comportamento, né, de um trabalho que eu fiz para Arisco. Eu fui contratado pela Arisco através da TV Serra Dourada para criar uma emissora de rádio para eles. Eles tinham comprado um canal e aí esse canal estava lá e não tinha nada. E, a gente precisa criar uma emissora, né, e fazer alguma coisa. Beleza. Aí alguém me indicou e tal e eu fiz um contrato com eles para criar uma emissora inteira, né? A estrutura técnica, a programação, contratar as pessoas, treinar todo mundo, beleza. Fiz o trabalho. O resultado veio muito mais rápido do que eles imaginavam. Eles pensavam em 12% de share em 2 anos. Aconteceu 15% em 45 dias. Então, tá lá, beleza. Aí um belo dia, eu estava participando de uma reunião com a diretoria e alguém me fez o seguinte questionamento. Deixa eu te falar. Eu acho que está repetindo muito certas músicas. Toca muito, assim, eu fui, outro dia eu escutei a mesma música tocando 10 vezes por dia. Cara, não dá, entendeu? Tem que ser um negócio assim mais, tem que variar mais e tal, né? E eu, com a minha paciência que não existe, tá ouvindo. Aí, quando ele terminou a colocação, eu falei, é o seguinte, uma coisa é você que não entende nada disso, né, achar isso aí que você está achando. Outra coisa sou eu, que estou me baseando em dados para fazer isso. Como assim? Que dados? Aí eu mostrei para ele um dado de pesquisa, isso na época que o rádio tinha um poder de fogo muito grande, uma audiência, né, e tal, não sei o quê. Tem 20 anos ou mais, beleza? Eu mostrei para ele o seguinte dado. As pesquisas mostram que a audiência do rádio funciona assim, uma mesma pessoa, ela ouve ininterruptamente 15, 20, 30 minutos na programação. Beleza? Aí, olha o que acontece. Se eu toco essa música durante esses 30 minutos e esse ouvinte aqui foi embora e entrou um novo ouvinte, ele não ouviu, né? Então eu tenho que tocar de novo. Ou seja, não, mas não é bem assim. Eu falei, não, é bem assim. Você quer ver? São dados. Quer ver? Vou te provar isso. Chama uma pessoa qualquer aí do departamento que ouve, que é o sinal da rádio está lá ligado 24 horas por dia, pelo menos o dia inteiro, né? Então, você pega lá um funcionário qualquer da estrutura que está ouvindo a rádio o dia inteiro e fala, escuta, você acha que repete música na programação? Claro, lógico que repete. Toda hora toca a mesma música e tal. Aí, volta a explicação. Muito obrigado, viu? Tá, até logo, tal. Aí volta a explicação. Deixa eu te falar. Esse que falou que repete, ele está completamente fora do perfil. Ele é 0,00000, porque ele escuta do tempo inteiro que ele está aqui, 8 horas ele está ouvindo. Ligado, né? Se ele fosse um ouvinte normal, ele escuta 10 minutos aqui, depois mais 15 ali, né? Quando o meu esquema de programação consegue acertar ele, para ele ouvir pelo menos 2, 3 vezes a mesma música, eu estou arrebentando a boca do balão, compreendeu? Então legal. Tem um motivo para ser assim. Tem uma fundamentação, né? Ou seja, eu estou tomando decisões baseadas em dados. É por isso que é desse jeito, entendeu? E é assertivo. Então, agora, eu estou falando uma coisa específica. Aí eu imagino, em todos os negócios é assim. Absolutamente tudo. Por isso é que eu sou tarado em operacional. Por quê? Porque eu sei que quando você pega os dados e toma as decisões em cima dos dados, a
possibilidade de você estar equivocado é infinitamente menor. Não estou dizendo que ela seja zero, mas A chance de acerto é muito maior. o erro ele Você está maximiza. exatamente. Então, meus caríssimos convidados, é o seguinte: quando a gente convida alguém aqui para o Jurubebas, normalmente a pessoa fica sem dormir 2, 3 dias antes, né? Com medo da entrevista, ó, eu nunca participei de nada, então, não sei o quê. E aí, quando ela tá vindo para cá, ela começa a imaginar, esse cara vai me fazer algumas perguntas que eu não vou dar conta de responder. Então, vira aquele negócio, beleza. Aí, mas sempre tem aquela coisa assim, rapaz, ele poderia me perguntar tal coisa, que seria importante eu falar essa tal coisa. Beleza, então chegou essa hora agora. Por acaso, a nossa conversa aqui não foi profunda o suficiente para atender essa demanda sua e dele? Tipo assim, você veio achando que eu deveria perguntar alguma coisa que eu não perguntei? A hora é essa. Não, acho que foi bem completo o bate-papo aqui. Confesso que acho que eu e o Daniel, né? A gente vem conversando desde a semana passada. Tô falando? Vai ser, como é que é? Cadê o roteiro? Eu sabia. Ou seja, cada qual. Até com o ontem seu- à noite, o Daniel chegou E aí? da nossa assessoria de comunicação do Gustavo. Já chegou um roteiro? Cadê o roteiro? Cadê o roteiro? Pois é. Enfim, mas foi bem bacana. Eu acho que foi bem completo. Eu acho que não ficou nada de fora assim que a gente poderia abordar. Eu acho que a dica que fica para todos aí que estão nos acompanhando, né, aqui no Jurubebas, arrisquem, implementem tecnologia nos seus processos, melhore os seus processos, busque constantemente a excelência operacional, novas tecnologias. A gente sabe que muitas vezes nós erramos quando Sim. buscamos a excelência operacional. Mas, se a gente usar dados, a gente vai maximizar a nossa percentual de acerto. E se a gente errar, vamos errar rápido para a gente poder tentar novamente. Com isso, a gente vai conseguir acertar também de forma mais rápida. Então, acho que o que fica é isso dentro desse processo de mudança. Envolva todos, sempre escute várias partes, busque Todas. soluções tecnológicas, trabalhe sempre nos 3 eixos, né? Nós precisamos ter solução para processos, para pessoas e soluções tecnológicas, e com o envolvimento de todos. Com isso, a gente acaba buscando uma excelência operacional de uma forma mais assertiva, baseada em dados. E para quem tem aí o privilégio, assim como nós, de trabalhar com a saúde pública, com recurso público, é extremamente satisfatório quando a gente recebe um feedback lá da ponta de um paciente e vê o tanto que uma ação simples que nós fizemos gerou um valor ali incalculável para um paciente, para um acompanhante. Então isso assim deixa a gente bastante orgulhoso e saber que nós estamos ali buscando a nossa missão da Agir, o nosso propósito, que é cuidar de vidas, acho que da melhor forma. Eu quero deixar aqui uma sugestão para a Agir, transformar esse processo num produto, entendeu? E depois, ao longo do tempo, aí, criar um departamento, sei lá, a mais, porque já que é uma organização filantrópica e tal, que se isso poderia ser, por exemplo, uma fonte de recursos. Legal. Né? E oferecer toda essa experiência para quem não tem essa experiência. Bacana. Quantos e quantas unidades de saúde estão por aí dando cabeçada, né? Sim, então claro. talvez Bacana. essa seja... porque é o seguinte, vocês têm tudo na mão, vocês têm lá o ambiente Tem. de Testado, né? Validado. de desenvolvimento, porque é assim, uma coisa sou eu imaginar como é que funciona e tal, e criar alguma coisa. Uhum. Outra coisa muito diferente é eu ter essas unidades todas, as pessoas que lidam lá no dia a dia, toda essa experiência prática à minha disposição para eu raciocinar com os meus 2 neurônios que falam com o outro lá o tempo todo, falando como é que funciona mesmo, assim, assado, bom, então se a gente fizer assim, ou seja, aí eu teria muito mais condição de criar alguma coisa eficiente, uma ferramenta eficiente. Eu acho que a Agir não só tem que melhorar isso, tal, não sei o quê, mas ela tem que criar condições
de oferecer isso para o mercado. Isso é um baita de um produto, entendeu? É uma expertise, né? E é uma solução tecnologicamente testada, um processo também validado. E aí você imagina, os caras chegam lá, você já vai pegar tudo pronto. E aí ganha escala, né? Então, por Claro. exemplo, algo que talvez a gente demorou 7 meses para desenvolver e implantar, numa próxima implantação, talvez a gente não está falando de 7 meses, estamos falando de 45 dias. Então você ganha mais agilidade. Não, e nesse outra processo. coisa, você pode criar um sistema de assinatura lá, ó. O nosso aplicativo tem você quer que a sua unidade faça parte, a gente faz um contrato de assinatura e tal. Perfeito. E aí todo o melhoramento que a gente colocar aqui, a gente adequa e instala no seu aí. Ou seja, Sim. é um negócio. É uma forma de você ter mais renda, você ter mais recurso lá, né? Sim. Vai entrar um dinheiro que com certeza faz diferença, mas o principal é ir dando condições a essas unidades de funcionarem do jeito certo, do jeito mais prático, mais eficiente, mais econômico. Isso seria de uma ajuda fundamental para o próprio SUS. Entendeu? Uma otimização do recurso público, né? Com certeza, com certeza. Legal. Ô, Jurubebas, é o seguinte. E aí, na sua cabeça e tal, faltou alguma coisa aqui na nossa conversa? Não, foi bem completo. Talvez assim, eu queria só fazer uma síntese desse processo todo no que tange a parte do foco no paciente. Ok. Né? Porque essa ferramenta que a gente vem trabalhando, apesar dela estar na operação, monitorando ali a expectativa do cliente dentro dos seus serviços, nós também agregamos um questionário, que é um questionário de reconhecimento internacional. Ele chama HCAHPS. O que é esse HCAHPS? É nós avaliarmos, aí é nós enquanto profissionais que chegamos no beira-leito e fazemos uma aplicação de um questionário, onde eu pergunto como que está a satisfação dele em relação ao atendimento médico, como que está a satisfação dele em relação ao atendimento do enfermeiro, como que está a comunicação em relação à administração da medicação, como que está o repasse da comunicação em termos de informação, porque, querendo ou não, o profissional de saúde ele tem um linguajar muito técnico. Então, se você chega lá no beira-leito e começa a falar tecnicamente, tanto o paciente quanto o seu acompanhante não vai entender. E a centralidade do cuidado requer que o paciente e o acompanhante seja protagonista do seu próprio cuidado, né? Ou seja, então, ele tem que entender. Ele tem que entender. Então, hoje, a gente, com o questionário que nós agregamos dentro da ferramenta, na hora que a gente vai avaliar... Você monitora isso. Monitora também. E aí, a gente, além de monitorar a efetividade nessa transição do cuidado, a gente consegue ter dados, por exemplo, para qualificar como que está o cuidado médico, como que está o cuidado multiprofissional, como que está o cuidado da enfermagem, como que está o cuidado da higiene, como que está o cuidado da recepção. Então, ele consegue, dentro desse questionário, ter vários outros dados para ele poder, de forma pontual, sentar com aqueles geradores de valor, né? E alinhar expectativas de melhoria. Porque ele ouviu o cliente deu voz ativa em relação a cada um desses serviços que são entregues, né? E a qualidade que está sendo entregue. Então, com isso, o hospital ele começa, de fato, a liderança, a direção, começa, de fato, a participar junto com cada ponto de contato para realmente melhorar e dar um novo roteiro em relação ao cuidado centrado do usuário. Traduzindo, esse questionário traz para você dados fundamentais para você melhorar o atendimento em cada ponto. Isso com foco na experiência, sem contar o que está por trás, que são a questão operacional. Entendi. Que é a refeição, a limpeza, né, a troca do lençol, que já está ali também, o atendimento. Né? Eu já estou imaginando aqui, se os dados mostrarem isso, né, você chamar a enfermagem e dizer assim, e aí, o que vocês acham que os pacientes estão pensando? Não, eles acham que nós somos as rainhas do pedaço e gostam, é mesmo. Relaciona muito com o que você colocou. Tá mais para megeras, entendeu? Os dados aqui estão mostrando isso, entendeu? Relaciona um pouco com a rádio que você colocou. Tem uma relação muito íntima, porque de fato eles acham que estão em um lado e está em outro totalmente diferente. Né? Não, cara, isso é muito comum. E a única coisa capaz de corrigir isso são os dados que você tem, que mostram a realidade, não tem conversa, entendeu? Eu te falo que na comunicação, isso é muito, muito... Cara, o que tem de gênio da comunicação, dizer, não, isso não funciona, é mesmo, cara, não funciona. Não, porque todo mundo vai contra, todo mundo não gosta, todo mundo... E aí você fala, tá, mas cadê? Não tem pesquisa, não, é a opinião do sujeito. Eu costumo dizer que na política, por exemplo,
quando você vai conversar com, vai propor alguma coisa ou vai discutir alguma coisa e tal, né, que você reúne lá o candidato e os seus apoiadores, cara, é a coisa mais insana do mundo. Por quê? Porque eles não conseguem raciocinar em cima do óbvio, que são os dados. Você entendeu? Então é assim, ó, eu falo, olha, deixa eu te falar, eu entendo a sua torcida para o seu candidato. Eu compreendo isso claramente, não tem problema nenhum. Agora, o que você não percebe é que a sua atitude em relação ao que deve ser feito baseado em dados, ela é altamente destrutiva. Ela evita que as coisas que precisam... uma linha de tendência, exatamente, né? que precisam acontecer e não acontecem. Então, quando você tem os dados, você vai saber se a enfermagem está legal, se o atendimento médico está correto, se está tudo, porque estão lá os dados, cara. As pessoas não vão... Ó, eu estou sendo maravilhosamente bem atendido pela enfermagem. Eu não vou dizer que está ruim, uai. Por que eu faria isso? Então, a margem de erro, de pesquisa, de satisfação, ela é muito pequena. Você pode confiar nos dados. Então, é assim, mais uma ferramenta que é imprescindível para você melhorar o seu serviço. Porque está lá a tecnologia, ela pode funcionar e tal, só que assim, mas o atendimento é ruim. Por quê? Porque você não monitora ele. Justamente. E uma coisa, Léo, que o Vitor colocou muito bem, é que nada foi imposto. Por exemplo, nós trouxemos a solução, mas nós não definimos métrica. As métricas, elas foram acordadas com a unidade. Elas foram acordadas em conjunto com o serviço. Então, se o tempo-resposta entre o cliente solicitar e eu executar o atendimento é de 15 minutos, esses 15 minutos, eles foram dados pela própria equipe. Ok. Por quem faz o trabalho. Quem faz, justamente. Quanto tempo a gente pode colocar? Não, 15 minutos é o suficiente, então tá bom. Aí os dados começam a mostrar 40, 50. E começa a dar sinais de alerta, que a gente começa a ter regulamento de alerta. Mas, ó, tem alguma coisa muito errada aí, viu? Ou vocês estão grelhando um negócio muito mais, estão transformando em sola de sapato, né? Porque vocês é que definiram que era 15 minutos. Sim. Essa é a importância de você acordar, né? Para você ter um negócio real. Não é, não, a partir de agora é assim, ó. Comida tem que chegar em 5 minutos. É mesmo. Mas quem que vai fazer? É o super-homem? É a Mulher Maravilha? Em que situação? Entendeu? Ou seja, então, você pega a sua realidade e começa a fazer ela dar resultado perene. Porque foi acordado, porque a tecnologia passou a existir para dar essas condições às pessoas, né? É tipo assim, ó, você pediu para eu lixar aqui 10 tábuas a cada meia hora. Beleza. Só que você esqueceu de trazer a lixadeira para me dar a condição de fazer isso, porque na mão é uma tábua só, amigo, não é 10. Ou seja, então, todo esse processo precisa ser visto na criação desse negócio, né? Então, por que eu estou falando isso? Para você entender que alguém fala assim, não, criaram um aplicativo lá e tal. Ah, tá. E de preferência foi aqueles que eles foram lá na Índia, pegou lá um exemplo qualquer e aí deu uma burilada nele. Foi assim não, não foi assim não. Ó, não sei quantas décadas, 20 anos de experiência, conversou com todo mundo, testou, fez, aconteceu. Para virar uma realidade, tem muito trabalho envolvido nisso. E aí, por isso que eu estou falando, pega isso, cria um sistema de assinatura e deixa esse troço beneficiar aí centenas de unidades no país inteiro. Porque o que não falta é deficiência nessa área. Sim. Entendeu? E o dinheiro público vai sendo jogado fora. Porque, cara, o recurso público já é tão minguado, né? Vamos dizer assim. Quanto melhor ele for aplicado, melhor para todo mundo. Não é isso? Sim. Muito bem, senhor. Isso aí. Jurubeba. Bom, então, depois de uma semana de pesadelos e tal, como é que vai ser essa entrevista? Você tem aí as informações, tem um relatório e tal? Pois é. Depois de tudo isso, aconteceu o Jurubebas, né? E foi uma conversa muito boa, muito produtiva. Eu imagino que o pessoal da saúde, principalmente, que assistir, vai se interessar e vai entender um monte de coisas.
E as pessoas que têm problemas operacionais, seja em qualquer coisa. Ah, não, eu tenho uma cozinha que eu faço marmita, ok? Ah, eu tenho uma marcenaria, eu tenho um ferragista, eu tenho qualquer negócio, meu amigo. O operacional, ele pode tirar você de um monte de enrascadas e prejuízos constantes, entendeu? Operacional, liga nisso, ó. A qualidade operacional do seu negócio, ela é capaz de fazer com que você tenha resultado, que é o seu objetivo. A incapacidade operacional te leva ao prejuízo. Ponto final, entendeu? Ô, Vitor, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo aqui, dar essas explicações todas, dar essa aula aí sobre esse assunto. Eu aprendi bastante, agora já não sou mais um analfabeto nessa área, entendeu? E qualquer coisa que vocês precisarem lá, e de repente você lança essa assinatura e vamos falar sobre o assunto e tal, não sei o que, estamos aqui à disposição. Leal, eu que agradeço a oportunidade aí, agradecer você e ao Jurubebas aí, podcast. Agradecer também a Agir por nos disponibilizar também todos os recursos necessários para que a gente consiga converter várias ideias, né, em resultados para a sociedade. Foi uma experiência fantástica estar aqui hoje, então acho que cada vez mais a gente aprende um pouquinho mais. Hoje, por mais a gente compartilhou muitas informações com você, mas também a gente aprendeu com você aqui bastante coisa hoje, então foi bem gratificante, só agradecer mesmo a oportunidade. Daniel, prazer. Daniel Jurubebas. Isso aí. Prazer tê-lo aqui. Deu para entender que você é uma pessoa que tem muita qualidade técnica, né? E eu tenho certeza que você faz a diferença lá, né? Porque assim, eu sou um reparador nato, né? E lembra, 2 neurônios, um falando com o outro o tempo todo. Quando você se expressa, né, você põe uma qualidade técnica ali, que é a qualidade técnica que você usa no seu dia a dia. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, parabéns, né, por ser o profissional que você é, e obrigado por ter vindo aqui ajudar a gente nessa questão. Eu que agradeço aí pela oportunidade, por estarmos aqui para falar um pouco desse tema, né? É um tema, de fato, muito importante para nós. Estrategicamente, ele é relevante para a nossa instituição. E mais do que isso, a oportunidade que a gente tem de trazer para os nossos ouvintes, né, esse tema e, consequentemente, estarmos aqui à disposição para apoiar. Porque a Agir, de fato, ela tem essa abrangência social, ela tem uma relevância para a comunidade circunvizinha, e os nossos pares, eles têm as suas dificuldades e, consequentemente, a gente está à disposição para oportunizar melhorias, sabe? Junto com os nossos parceiros aí, os nossos stakeholders, né, no mercado de saúde. E eu acho que fazendo até um gancho que o Daniel falou também, né? Agradecer a todo o time, né? Todo o time Agir, né? Todo o time de operações. Muitas vezes está ali no plano de fundo ali, mas... fazem parte, né? Fazem parte, fazemos partes, né? De todo esse processo. Então, agradecer todo o time da Agir que está ali na operação, dentro da unidade, no corporativo, nossas equipes diretas e indiretas, né? Todo mundo contribui um pouquinho aí com essa excelência operacional que a gente vem buscando. Muito bem, então chegou aquela hora, né, de dizer que você pode dar seu like aí, se você quiser, pode comentar, perguntar e tal, tá liberado, beleza? E eu também quero agradecer aqui o presente que eu recebi deles, né, que é uma agenda. No meu caso, que tem uma vida assim tremendamente louca, né? Porque eu faço 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Isso aqui para mim é fundamental, beleza? Então foi um ótimo presente que eu recebi. Então é isso, ó. Gostou? Dá seu like aí, comenta, pergunta, compartilha, principalmente com as pessoas que você entende o seguinte, ó, fulano precisa entender o valor do operacional de uma empresa, seja de saúde ou não. Aqui nesse Jurubebas de hoje tem muita informação importante para quem precisa entender o valor do operacional em qualquer empresa, entendeu? Para quem é da saúde, também, ó,
se você é um gestor e tal, fala, opa, peraí, eu vou até lá nesse cara, eu quero saber como é que é, pergunta e tal, quem sabe eu não posso fazer aqui na minha unidade e melhorar isso, sei lá, enfim, né? Então, de qualquer maneira, o Jurubebas cumpriu mais uma vez o propósito, que é trazer gente para cá que tenha conteúdo, para que esse conteúdo seja dispensado aqui gratuitamente para todo mundo e que ele seja um objeto de pesquisa infinita lá no nosso canal do Jurubebas, no YouTube principalmente. Então, de novo, correu tudo bem. De novo, eu fiz um programa aqui sobre um assunto que eu não entendo absolutamente nada, mas que agora, no final, eu já não sou mais um analfabeto nessa praia. Beleza? No mais, esse foi mais um Jurubebas. O pior... Você vê que eu falo pior assim, eu encho a bola. O pior e o melhor podcast do planeta. Grande abraço e até a próxima. Tchau.